Olá pessoal, bom dia. Não corrigi as provas ainda. Eu vou colocar as soluções de todas as questões no Moodle, tá? E assim que possível eu vou soltar as notas para vocês. Eu espero conseguir fazer isso essa semana, mas são muitas provas, então não consigo prometer, tá? Mas com certeza antes da segunda prova sai a nota da primeira. E assim que tiver disponível, eu aviso vocês lá no WhatsApp e mando um e-mail lá no Moodle também, tá? Ok, enquanto a gente não tem as notas da primeira prova, a gente vai conseguir continuar com a matéria da segunda. E hoje a gente vai continuar falando de como que a gente usa EDOs, separação de variáveis, para resolver EDPs. E hoje a gente vai falar de uma EDP particular que aparece com muita frequência em física, que é a equação de Laplace. O Mathematical Methods for Physicists, ele explora bastante essa equação, inclusive no caso de 3 dimensões. Nas notas do Land, vocês só vão encontrar ela em 2 dimensões. E eu vou falar um pouquinho das duas aqui, mas a gente vai focar mais no caso de 2 dimensões, porque o caso tridimensional pode ser que leve a gente a coisas que são um pouquinho mais complicadas, apesar da ideia ser semelhante, tá? Vocês vão ver. Mas é uma equação bem importante em física e por isso a gente vai fazer uma aula aqui só sobre ela, tá? Ok. Bom, então a equação de Laplace é em 2 dimensões. Pode ser escrita assim, o x mais o y igual a 0. Em 3 dimensões, a gente tem a variável z também. Lembrando que isso aqui é derivada parcial, né? Então, são as derivadas segunda em relação a cada uma das variáveis. Então, lembrando que esse cara aqui é o Laplaciano. Essa equação nada mais é do que simplesmente fazer o Laplaciano ser igual a 0. E a gente vai usar separação de variáveis para resolver essas equações, tá? Então, a gente vai resolver com bastante cuidado a de 2 dimensões. Depois eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente vai para 3 dimensões. Todas as ideias são semelhantes, mas a gente chega a problemas matemáticos um pouco mais desafiadores, tá? Apesar das ideias serem as mesmas. E aí, tanto essa equação como outras equações que podem aparecer, por exemplo, numa das próximas aulas a gente vai falar sobre a equação de Schrödinger. Essas equações, elas podem aparecer tanto em coordenadas cartesianas, quanto em coordenadas polares, ou cilíndricas, ou esféricas. E essas equações essas diferentes coordenadas podem ser melhores dependendo da simetria do seu problema. Se o seu problema tem simetria esférica, por exemplo, vai ser melhor, apesar das equações serem mais feias, é mais fácil escrever as condições de contorno, por exemplo, usando coordenadas esféricas. Então, pode ser que todas essas equações aqui também apareçam em coordenadas cilíndricas ou esféricas ou polares, no caso da de cima, tá? Se der tempo, eu vou fazer um exemplo em coordenadas polares, mas na aula de hoje, não sei se vai dar tempo, acho que não. Se não, eu vou pedir um monitor para fazer em uma das monitorias para vocês verem como que fica resolver isso em coordenadas polares. Ou em uma das próximas aulas, se der tempo. Agora a gente está com o cronograma um pouquinho apertado. Mas pelo menos na terceira parte a gente vai falar de esféricos harmônicos, que tem a ver com coordenadas
esféricas, então eventualmente a gente vai falar disso e com certeza em aplicações disso aqui que vocês forem ver nos cursos de física mesmo de vocês ao longo do curso, vocês vão ver isso várias vezes. Ok, então vamos relembrar como funciona o método de separação de variáveis. Então, qual que é a ideia desse método? Então, a gente supõe soluções da EDP, que tenham um formato separado, que é o produto de funções cada uma dependendo de uma única variável. Então, essa é uma suposição muito forte, né? São pouquíssimas funções que vão satisfazer isso. E, em geral, a solução do problema todo que a gente quer não vai satisfazer essas condições. Mas aí, o que a gente faz? A gente faz combinações lineares. Agora eu vou até colocar entre aspas aqui, porque agora essas combinações lineares são infinitas, então são séries de funções. Das soluções que a gente encontrou usando separação de variáveis, dessas soluções, para gerar solução geral do problema de Dirichlet, o problema de valores de contorno. E aí a gente utiliza as informações de valor inicial ou de condição de contorno para determinar as constantes. Então, a ideia é sempre essa. O que vai modificar são quem são essas funções, quais equações diferenciais essas funções têm que satisfazer e como que a gente vai chegar a essas constantes. Mas a gente sempre vai usar esses 3 passos. Tá claro até aqui? Ok, então vamos aplicar esse método
para a equação de Laplace, primeiro é em duas dimensões. Então, a gente vai resolver o seguinte problema. Então, eu estou considerando esse problema em uma região retangular e estou olhando para o... Eu tenho a equação diferencial, mais as condições de contorno, que são 4, um para cada segmento de reta ali que determina a fronteira dessa região. Então, aqui eu tenho uma região retangular cuja simetria sugere o uso de coordenadas cartesianas. Tá? Se a minha região de interesse fosse, por exemplo, um círculo, seria mais adequado trocar a equação para coordenadas polares e usar coordenadas polares, porque assim fica mais fácil de expressar as condições de contorno. Tá? Então, as condições de contorno me dizem o seguinte, que o de x, quando o y é zero, u é zero. Então, y igual a zero é esse pedacinho aqui, né? Então, u é igual a zero aqui. Quando o x é zero, aqui também é zero. Quando o y é igual a b, que é aqui, o u também é zero. E o único lugar onde essa função não é identicamente nula na fronteira, né? É nesse pedaço aqui, em que u é igual a f de y. Ok, então agora eu preciso resolver esse problema de condições de contorno e a gente vai aplicar o método de separação de variáveis. Tá claro para todo mundo o problema que eu quero resolver? Ok. Então, a gente vai aplicar o método de separação de variáveis. Então, a nossa função, u, depende de x, y. E eu vou supor que ela é uma função x de x, y de y. Ok? E agora eu vou calcular as derivadas, né? Então, aqui eu tenho que a derivada em relação a x, eu vou considerar essa função aqui como uma constante, derivar isso aqui duas vezes. E quando eu tiver que derivar em relação a y, eu vou considerar esse cara aqui constante, derivar isso aqui duas vezes, tá? Então, eu tenho que x duas linhas y mais x, y duas linhas é igual a zero, substituindo na equação diferencial que a gente quer resolver. E agora, para ver o que tem que acontecer com x e y para que isso seja satisfeito, eu vou separar de um lado tudo que depende de x e do outro lado tudo que depende de y. Então, eu vou ficar com x duas linhas sobre x
igual a menos y, duas linhas sobre y. E agora, eu tenho uma igualdade entre uma função que depende da variável x e uma função que depende da variável y. Para essas duas funções serem iguais, independente de qual seja o valor de x e de y, essas duas funções têm que ser iguais a uma constante, que eu vou chamar de lambda. E isso aqui me dá duas equações diferenciais, uma para x e uma para y. Então, x duas linhas é igual a lambda x. E y duas linhas é igual a menos lambda y. Tá claro até aqui? Ok, essas equações são equações de segunda ordem com coeficientes constantes, a gente sabe resolver, tá? Mas antes de resolver elas, vamos ver o que as condições de contorno implicam sobre essas duas funções aqui, para a gente escolher qual que a gente vai resolver primeiro. Bom, então, o que eu sei sobre essas coisas, tá? Eu vou olhar primeiro para para esses caras aqui que tem que ser zero, tá? Eu vou considerar esse e deixar esse aqui por último, porque para satisfazer esse aqui eu vou precisar daquelas combinações lineares que são um pouco mais complicadas, então eu vou deixar para tentar satisfazer ela por último. Vou olhar para essas três aqui, tá? Então, quando o y é zero, o u é zero, isso, aqui, e quando o y é igual a b, o u tem que ser zero também. Então, y de zero é zero, y de b é zero. Para zerar a função u nas duas fronteiras horizontais, tá? E agora, para x, eu sei que o de zero tem que ser zero, e aqui eu não vou conseguir satisfazer essa condição de contorno só com essas soluções separadas. Então, essa aqui eu vou deixar para lá, tá? Então, eu só vou exigir que essa função me dê zero quando x é zero. Então, x de zero é igual a zero. Ok? Como aqui eu tenho duas condições de contorno, que é mais difícil de satisfazer do que uma só, eu vou começar resolvendo essa coisa em y, tá? Então, vocês veem que essas soluções aqui, elas estão amarradas, né? Porque tem o lambda, essas duas equações estão amarradas. Então, não posso simplesmente resolver elas independentemente. Então, qualquer imposição ao lambda que uma dessas equações impuser, esse valor de lambda específico também vai valer para a próxima. Então, como aqui eu tenho mais restrições, eu vou começar resolvendo essa equação aqui primeiro. Ok. Então, vamos resolver. Para y. Então, eu tenho y duas linhas, mais lambda y igual a zero, y de zero igual a zero, y de b igual a zero. A gente já resolveu esse problema aqui várias vezes nas outras aulas, em que a gente falou da equação de calor e equação da onda. Mas, como as outras aulas foram antes da primeira prova, provavelmente vocês nem prestaram atenção, eu vou fazer de novo, tá? Então, olha só. Essa equação aqui, ela tem... a solução dela vai depender do sinal do lambda. Se o lambda é positivo, negativo, se o lambda é zero.
Então, a gente vai dividir nesses 3 casos para ver o que acontece em cada um deles. Então, a gente divide em 3 casos. Primeiro caso, lambda maior que 0. Eu vou supor que o lambda é um ômega ao quadrado, em que esse ômega é qualquer número real. A gente vai ver depois que ele não pode ser qualquer número real, tá? E nesse caso aqui nem vai dar certo também. Daqui a pouco a gente vai ver que tem mais restrições. Ok, então, eu tenho essa equação aqui, que a gente transforma naquela equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau tem duas raízes complexas, né? Então, as soluções dessa equação são cosseno e seno. Ops, é isso? Então, esse caso é o caso que dá certo. Os outros, eu queria fazer esse por último. Então, deixa eu trocar. Foi mal. Tanto faz, podia fazer esse primeiro, mas... Então, R é mais ou menos ômega. Então, aqui eu tenho soluções reais, diferentes. E o yzão é combinação de exponencial as duas exponenciais com os 2 sinais, tá? Tá claro até aqui? Agora eu tenho que satisfazer as duas condições iniciais. Então, y de 0 é C1 mais C2 tem que ser 0. E y de B é C1 exponencial de ômega B mais C2 exponencial de menos ômega B, que é 0. Então, eu tenho um sistema linear em C1 e C2, e esse sistema linear está relacionado com essa matriz aqui. Se vocês calcularem o determinante dessa matriz, esse determinante é diferente de 0. O que significa o determinante associado ao sistema linear ser diferente de 0? Quer dizer que esse sistema tem solução única. E a solução nula, C1 igual a C2 igual a 0, é uma solução desse sistema linear. Então, esse sistema linear tem solução única, que é a solução trivial. Então, esse caso, dá pra gente a solução trivial, o de xy igual a 0, que não adianta muita coisa, né? Então, esse caso aqui não ajuda muito. A gente vai agora para os próximos, porque esse aqui só gerou a solução trivial. A solução trivial eu já tinha. E com a solução trivial, eu não vou conseguir satisfazer
essa última condição de contorno aqui, né? Ela satisfaz essas três, mas não satisfaz essa. Então, a solução trivial não ajuda. Então, a gente tem apenas a solução trivial e a gente quer soluções que não são triviais. Bom, então a gente considera agora o segundo caso, que é lambda igual a zero. Então, nesse caso, a gente tem y duas linhas igual a zero. Então, y é um polinômio de primeiro grau, né, que tem a derivada segunda igual a zero. De novo, se eu faço y de zero, isso aqui é C2. Se eu faço y de b, isso aqui é C1b mais C2. Então, eu tenho de novo um sistema linear. Esse é ainda mais óbvio, né? Só tem a solução trivial. E aí, de novo, eu tenho a solução trivial. Que não é o que eu quero. Estou buscando soluções que não sejam a solução trivial. Ok, então vamos para o terceiro caso, que é aquele que eu comecei fazendo lá no início. E o terceiro caso vai ser o caso que gera para a gente soluções... Oi. Isso aqui a gente já tinha feito antes, é exatamente a mesma coisa que a gente fez ao analisar a equação da onda e a equação do calor, tá? Tô repetindo aqui só para reforçar essa discussão. Bom, então agora a gente tem essa equação aqui. Então, a gente tem R igual a... deixa eu escrever de novo, né? R ao quadrado mais ômega ao quadrado igual a zero. Então, R é mais ou menos ômega. E ômega, né? Ou W. E a solução geral dessa coisa é C1 cosseno de ômega y mais C2 seno de ômega y. Eu preciso que y de zero, que é C1, seja zero. E eu preciso que y de b, que é C2 seno de ômega b, seja zero. Porque o C1 já zerou, né, da equação de cima. Bom, então C1 é obrigatoriamente igual a zero. E C2 vezes seno tem que satisfazer essa condição aqui. Então, uma das possibilidades é o C2 ser zero. Só que se o C2 for zero, a gente volta na solução trivial que eu já conheço. Eu não quero mais ela, eu quero uma solução diferente. Então, ao invés de obrigar o C2 a ser zero, eu vou verificar quem que tem que ser o ômega para que o seno seja zero. Tá? Quem são os possíveis valores de ômega para que o seno seja zero? Para que isso? Então, lembrando de onde veio esse ômega. Esse ômega é a constante que apareceu lá na separação de variáveis, né? Na verdade, aqui
veio o lambda, e do lambda a gente definiu o ômega, mas estão relacionados. A constante que apareceu aqui no método de separação de variáveis. Então, a princípio, ela pode ter qualquer valor. Mas, se ela tem qualquer valor, as únicas soluções possíveis são a solução trivial, que é a que eu não quero. Então, para alguns valores específicos dessa constante, pode ser que não tenha, que eu tenha soluções que não sejam a trivial. E é isso que eu vou olhar agora. Quem tem que ser o ômega para o seno zerar e não o C2 zerar. Tá? Então, essa coisa aqui zera, quando o que está aqui dentro é um múltiplo de π. Então, isso aqui tem que ser nπ. Tá? Então, ômega B tem que ser igual a nπ, que implica que ômega tem que ser igual a nπ sobre B. Então, o y eu não vou colocar a constante C2 agora, porque eu vou colocá-la no final, tá? Então, eu vou ignorar ela, fazer ela igual a 1, porque vai aparecer uma constante multiplicativa no final. Então, vai ser seno de nπy sobre B. Então, eu vou chamar esse carinha aqui de yn, porque ele depende desse n, esse n é um número inteiro. Ok, então essas são as soluções possíveis para o problema na variável y, que me colocou uma imposição sobre os possíveis valores da constante que apareceu na separação de variáveis. Só que essa constante também aparece na equação para o x. Então, o que eu vou fazer agora? Eu volto lá na equação para o x e resolvo ela. Então, vamos lá, voltar na equação para o x, que a gente já resolveu, na verdade, praticamente, né? Então, agora eu vou resolver a equação para o x, que é essa aqui. Professor, Oi. uma coisa que eu me perdi. No segundo caso, você disse que a solução geral ia ser C1y mais C2. E o e elevado à raiz... Esse aqui é porque a raiz é zero, nesse caso. Aí, é a raiz dupla, né? O R, a única possibilidade é o zero. Então, fica a exponencial de zero, que é 1, que é essa parte aqui. A constante C2 é como se tivesse com exponencial de zero. E aí a outra solução é o y vezes a exponencial. Lembra lá quando tinha raízes repetidas? Uhum. E isso me dá essa outra solução aqui. Tá? Obrigada. Nossa, eu tô morrendo. Eu pego todos os vírus da creche. A minha filha fica com um leve catarrinho e eu morro. Peraí, onde que eu tô? Bom, agora a gente quer resolver a equação para o x, né? Lembrando que o lambda, a gente descartou o primeiro e o segundo caso, porque eles só davam para a gente soluções triviais. E a gente vai ficar nesse terceiro caso aqui. Então, lambda é ômega ao quadrado e o ômega é nπ sobre B com n inteiro. Ok, então, a gente fica com essa equação aqui, né? Professora, Oi, não é menos ômega ao quadrado? peraí. Não, porque é positivo. Ah, então tem que passar por outro lado. É. Aí, na equação para o x, ele vai ficar negativo porque os dois têm sinal trocado, tá? Por causa lá da separação de variáveis.
Então, a gente tem essa equação aqui, né, que de novo vai dar r ao quadrado menos ômega ao quadrado igual a zero. Então, r é mais ou menos ômega. Então, de novo, a gente tem aquela solução exponencial, né? Então, x de x é C1 exponencial de ômega x mais C2 exponencial de menos ômega x. E eu tenho que satisfazer a condição x de zero, que é C1 mais C2, né? As exponenciais dão 1. Isso tem que ser zero. E essa é a única condição que eu tenho por agora, tá? Então, a outra eu vou deixar para o final. Então, x de x é C1 exponencial de ômega x mais menos, né? Então, aqui, isso aqui implica que C2 é menos C1. Então, a gente vai ter uma coisa desse tipo aqui. E só para simplificar um pouquinho, não precisava fazer isso, tá? Mas só porque ajuda na hora de escrever. Esse treco aqui é 2 vezes o seno hiperbólico de ômega x. Então, isso aqui é 2C1 seno hiperbólico de ômega x. Lembrando quem é o ômega, né? E eu vou ignorar a constante por enquanto. Então, eu vou ficar com seno hiperbólico de nπx sobre b. Vou escrever aqui, porque se alguém for ler isso aqui depois, não que vai ser muito útil, mas... Então, aqui em cima, na solução do y, eu também ignorei a constante. Eu posso fazer isso porque depois, no final, vou juntar tudo, vou colocar uma constante só na frente de todo mundo. Ok, então, para cada yn, eu tenho um xn associado e, portanto, eu vou ter um n. Para cada n, eu tenho um n de xy, que é seno hiperbólico de nπx sobre b, seno de nπy sobre b. Essas funções, eu tenho uma para cada inteiro. Na verdade, eu posso assumir aqui que é uma para cada natural, porque se eu trocar o sinal do n, troca o sinal do seno hiperbólico e troca o... Do seno hiperbólico não, troca o sinal do seno, dá na mesma. Troca o sinal do seno hiperbólico também, então não vai fazer diferença nenhuma. Com os negativos, com os n negativos, eu gero exatamente as mesmas soluções que com os n positivos, então não preciso nem considerar os negativos. Então, essas funções aqui satisfazem a equação diferencial e 3 das condições de contorno, que são as condições de contorno que zeram, né? Era essa parte aqui, ó. Aí ficava faltando a última. Então, essa coisa aqui satisfaz.
a equação diferencial. E as condições de contorno, o x0 igual a 0, o xb igual a 0 e o de 0y igual a 0. Por causa de ser uma equação homogênea com condições de contorno zero, qualquer combinação linear dessas funções também satisfazem essas condições, tá? Então, qualquer combinação linear de solução desse problema, de soluções. Vou chamar esse problema aqui de problema asterisco. Então, qualquer combinação linear de solução também é solução. Então, a gente vai considerar um de xy que satisfaça essa condição aqui. Então, a gente usou separação de variáveis, encontrou quem eram as possíveis soluções não triviais, né? Analisando quais eram os valores permitidos para aquela constante da separação de variáveis. E agora a gente observa que fazendo combinação linear dessas soluções, a gente continua com uma solução desse problema aqui. E agora a gente vai usar a última condição de contorno para determinar quem são essas constantes Cn aqui, tá? Então, usamos a condição U de AY igual a F de Y. Para determinar os coeficientes Cn. E é por isso que a gente não precisava colocar as constantes lá no xn e no yn, porque no final a gente colocou essa constante aqui. Senão a gente ia ficar com constantes arbitrárias multiplicando constantes arbitrárias, que no final é uma constante só, tá? Então, a gente fica mais fácil fazendo assim, mais simples, né? Ok. Então, agora a gente vai calcular o de AY, que é somatório Cn seno hiperbólico NPA sobre B, seno de NPY sobre B. Isso tem que ser igual ao F de Y. Então, a gente tem que essa coisa aqui é uma série em senos, né? A série em senos para a função F de Y. E essa coisa que aparece aqui tem que ser o coeficiente dessa série. E o coeficiente da série em senos, a gente sabe calcular. Então, esse Cn, então isso aqui é a série de Fourier em senos para F. E, portanto, esse Cn é 2 sobre B.
o CN vezes essa outra coisa, né? Esse seno hiperbólico de NPA sobre B. Isso é 2 sobre B, integral de 0 até B, de f de y, seno de NPy sobre B, dy. E aí o valor exato dos coeficientes a gente vai encontrar se a gente souber quem é f de y fazendo essas integrais aqui. Perguntas? Ok. Professora, Oi. por que mesmo você admitiu que o somatório começa no 1 e não no 0? Porque se eu começar no zero, vai dar seno de zero aqui que zero. Ah, entendi. Então, a princípio, poderia ser a partir de zero, mas como o primeiro termo é zero, não faz diferença. Professora, Oi. eu não lembro que sai o B para fora. O 2 eu lembro, que é 2 sobre B. Aqui? É, 2 sobre B é da fórmula da série de Fourier, tá? Não foi tirado em evidência nem nada, não. Veio da fórmula da série de Fourier, tá? A gente calculou isso direitinho em alguma das aulas. Depois você dá uma olhadinha. Mais alguma pergunta? Ok. Eu queria agora fazer um problema em 3 dimensões e em coordenadas polares, mas não vai dar tempo de fazer os dois. Então, eu acho que eu vou fazer o de 3 dimensões e deixar o outro para fazer na monitoria, porque o outro eu acho que é mais fácil. Ok, então vamos dar uma olhadinha na equação de Laplace em 3 dimensões. Vocês vão ver no final que a gente vai chegar num problema um pouco mais complicado, tá? E por isso eu não vou ficar cobrando muito exercício, nem vai cair na prova, porque eu nem falei muito não falei nada, na verdade, das coisas que a gente vai, vocês vão ver que a gente vai precisar no final, mas eu queria mostrar para vocês que a ideia é semelhante, apesar das ferramentas precisarem ficar um pouco mais sofisticadas. E a gente vai usar, a gente vai resolver outras equações em 3 dimensões que não precisam dessas coisas tão sofisticadas assim como vocês vão ver quando a gente for resolver a equação de Schrödinger, por exemplo, tá? Tá bom, então a equação de Laplace em 3 dimensões é essa aqui. E eu vou imaginar essa equação, um problema em que eu estou interessado em uma região retangular
Então, aqui é X, aqui é Y e aqui é Z. E eu estou interessada nas regiões, nos planos, né? Nas regiões planas. X igual a 0, X igual a A, Y igual a 0, Y igual a B, Z igual a 0. E eu vou supor que nessas 5 regiões aqui, U é 0. E na região Z igual a C, eu tenho U de x, y, c igual a uma certa função f de x, y. Então, o U é 0 em quase toda a fronteira, exceto nesse plano, na tampa, né, da região, em que U de x, y, c é igual a f de x, y. O resto é tudo 0. Tá claro qual que é o problema? Professora, Oi. qual seria a interpretação física dessas condições de contorno? A interpretação física dessa condição de contorno vai depender do que o U representa. Então, por exemplo, essas equações aparecem em problemas de calor onde você vai para o estado estacionário. Que é o que você imagina, que o tempo é longo e aí você não vai ter mais oscilação no tempo. Né? Então, você tem um estado estacionário, chamado assim. E aí, essas condições me dão qual que é o valor da temperatura, por exemplo, na fronteira. Ou então, isso aqui aparece muito em problemas de potencial em elétron. E aí vai ser o potencial na região. Aí aparece com mais frequência condições de contorno em regiões esféricas, por causa da simetria esférica dos potenciais em elétron. Né? E aí a gente teria que resolver essa mesma equação, mas em coordenadas esféricas. Que a ideia é a mesma, mas as contas ficam, como vocês devem imaginar, mais legais. Bom, mas aí agora você vai pensar o seguinte, mas é muito artificial esse problema em que é quase tudo 0 menos uma, né? Mas por que a gente resolve assim? Isso é uma coisa que eu queria comentar no final, mas agora que você perguntou, eu explico agora. Esse problema aqui, e o outro também, que era 3 zeros e só uma que era diferente de 0, a gente consegue resolver com separação de variáveis. Enquanto que o problema geral a gente não consegue resolver com separação de variáveis. Mas, se eu pegar agora, em vez de falar que aqui não é 0, eu deixo tudo 0 menos uma lateral, por exemplo. A solução do problema em que aqui não é 0 e aqui não é 0 é a soma dos dois problemas em que eu tenho tudo 0 menos uma, dividindo em dois pedaços. Então, eu divido o problema em 2, resolvo cada um deles com separação de variáveis e depois somo as soluções. Então, se eu tivesse uma função para cada lado da minha caixa, eu resolveria 6 problemas diferentes, usando tudo 0 menos uma das faces, fazendo o que a gente vai fazer aqui. E depois somo as 6 soluções. Tá clara a ideia? A mesma coisa vale para o de 2 dimensões, né? Então, apesar de ser bem artificial, ele leva à possibilidade de resolver um problema mais geral. Então, vocês vão ver que se eu tivesse 6 coisas diferentes de 0, eu teria que resolver 6 problemas do que a gente vai resolver agora. Ok. Então, a gente vai aplicar separação de variáveis.
E agora a minha função u tem 3 variáveis. Professor, Oi. só capitão, eu não sei se eu entendi direito no exercício, no caso 2D, mas meio que a solução, então, da equação de Laplace é válida para qualquer f de y que caiba dentro daquela expansão de séries, né? Tá, peraí. Aqui, né? É. Então, qualquer função f de y que satisfaça uma certa condição que vai ser chamada de seccionalmente contínua, que ela tem um número finito de descontinuidades e as continuidades não podem ser daquele tipo infinito, tem que ser aquelas descontinuidades de quebra. Os limites laterais existem, mas não são iguais. Toda função f que tem essa propriedade pode ser escrita em uma série desse tipo aqui. Então, se a função f for minimamente bem comportada, eu consigo resolver isso aqui e encontrar o Cn. Tá? Então, essencialmente, para todas as f's que interessam para a gente, isso aqui vai existir. Tá? Então, eu não preciso exigir muita coisa da f para que isso aqui funcione. E essencialmente, o que eu estou pedindo aqui é a existência dessa integral. Né? Então, seccionalmente contínuo é suficiente para garantir a existência disso tudo aqui. Tá? Então, só não ser uma função f muito feia, vai funcionar. Ok, então voltando agora para a separação de variáveis aqui no caso 3D, a gente agora joga isso aqui na EDO, né? Então, eu vou ficar com x duas linhas yz, mais x y duas linhas z, mais xy z duas linhas igual a 0. Vou dividir a equação toda por x vezes y vezes z. Então, vou ficar com x duas linhas sobre x, mais y duas linhas sobre y, mais z duas linhas sobre z, igual a 0. E agora eu vou separar o x das outras duas coisas. X duas linhas sobre x é igual a menos y duas linhas sobre y, menos z duas linhas sobre z. Isso tem que ser igual a uma certa constante lambda. Por quê? Do lado de cá tem uma função que depende só de x, do lado de cá tem uma função que depende só de y e de z. Para que isso seja igual para qualquer valor de x, de y e de z, essas duas coisas têm que ser uma constante que eu chamei de lambda. Tá? Então, vamos primeiro preocupar com a equação para x. Então, eu vou ficar com x duas linhas, menos lambda x igual a 0. E eu tenho as condições de contorno, vamos ver o que as condições de contorno dizem, né? Para x igual a 0 e para x igual a função u tem que ser constante igual a 0. Então, isso aqui implica que x de 0 tem que ser 0 e x de a tem que ser 0. Esse é exatamente o mesmo problema que a gente resolveu agora, tá? Então, eu tenho uma equação desse tipo aqui, que vai ser exponencial de... tenho duas raízes com diferença de sinal, ou reais ou complexas, ou lambda 0. Então, a gente está exatamente naqueles 3 casos que a gente tinha antes.
com essas duas condições de contorno serem não nulas. Não vou resolver de novo, porque é a mesma coisa. Então, quando é exponencial, só tem a solução trivial. Quando é polinômio de primeiro grau, só tem a solução trivial. Essa coisa só tem solução não trivial quando a solução é seno e cosseno, quando as raízes são complexas. Tá? Mesma coisa que a gente fez antes. Então, isso aqui só possui solução não trivial se as raízes do polinômio de segundo grau associado são complexas. Então, esse lambda tem que ser negativo, né? Então, menos lambda é igual a ômega ao quadrado. E aí, eu tenho r ao quadrado mais ômega ao quadrado igual a zero. R é igual a mais ou menos, deixa eu chamar de L, para seguir a notação que eu estou usando aqui nas minhas notas. Mais ou menos IL. E a solução é C1 cosseno de L x mais C2 seno de Lx. Tá claro até aqui? Ok, então de novo a gente vai fazer aquela mesma análise, né, do que acontece com essa função aqui quando eu substituo x igual a zero e x igual a a, tá? Em princípio eu teria que analisar os três casos, mas como, né, de vários valores de lambda, lambda positivo, negativo e zero, mas os outros dois casos a gente já fez igual no exemplo anterior e a gente viu que não tem solução sem ser a solução trivial. Então, vamos pular. Bom, então x de zero é C1, que tem que ser zero. Então, a constante C1 é zero. X de A é C2 seno de LA. Eu quero que isso seja zero, mas sem que a constante C2 seja zero também, porque senão eu volto para a solução trivial. Então, agora eu vou exigir que esse L aqui tome valores específicos para que eu possa zerar essa coisa sem que o C2 seja zero. Então, eu quero que isso aqui seja NP. Então, o L é NP sobre A. E aqui eu já vou pensar no N natural, porque o N inteiro geraria as mesmas funções a menos de sinal, que não vai fazer diferença pra gente. Então, a gente tem as funções de x. Isso aqui é seno de NP x sobre A. De novo, eu vou ignorar a constante, por enquanto, porque eu vou colocar ela no final, tá? Ok. Bom, então a gente já encontrou quem que era o x. Falta agora encontrar quem é o y e depois quem é o z. Então, vamos voltar lá na equação para y e z. Então, eu tinha isso aqui, né?
Então, agora, voltamos na equação para y e z, que é essa aqui, tá? Lembrando que o lambda era menos L ao quadrado, em que L é N π sobre A. Agora, eu vou separar... Bom, então eu tenho menos y, menos z, duas linhas sobre z, igual a menos L ao quadrado. Lembrando que o L satisfaz essa coisa toda aqui. Não vou carregar isso explicitamente, mas não podemos esquecer disso. Oi? Caso a nossa função ao final não fosse uma função única, que nem aconteceu no último caso, e a gente tivesse que considerar todos os anos inteiros, como que a gente faria a soma deles para encontrar o... Tá, aí você poderia fazer a soma, uma soma dupla, né? E aí você separa os termos positivos dos negativos. Tá? Eu não consigo pensar em nenhum exemplo onde isso acontece. Porque tudo que a gente vai fazer é seno ou cosseno. O cosseno é par e o seno é ímpar. Então, quando você utiliza os negativos, você está gerando uma solução que é um múltiplo da que você já tinha. Como você está querendo fazer combinações lineares, múltiplo não te ajuda em nada. Certamente deve ter algum exemplo, mas não consigo pensar em nenhuma aplicação, especialmente em física, assim, que seja necessário. Mas isso aí não seria problema, né? Que a gente poderia separar em duas somas, tá? Separando uma série dos termos positivos e uma série dos termos negativos. Ok. Agora eu vou separar o y. Então, vou ficar com menos y ao quadrado sobre y é menos L ao quadrado mais z. E aqui o y, aqui eu tenho uma função que depende só de y, aqui eu tenho uma função que depende só de z. E, portanto, essas coisas têm que ser igual a uma constante. Então, vai vir uma nova constante na separação de variáveis, que eu vou chamar de μ. Tá? E, dica, tá? Provavelmente nos exercícios vão aparecer alguns problemas em que não são exatamente iguais aos que eu fiz na aula para vocês exercitarem essa separação de variáveis aí, né? Para vocês terem que resolver o problema inteiro e não só cuspir a solução e achar os parâmetros fazendo a integral, que é a parte mais, digamos assim, que você pode pôr no computador para resolver a integral para você. Tá? Por que eu estou deixando o z por último? Vocês viram que eu resolvi o x, agora eu vou resolver o y, separando só o y e jogando a carga toda que está aparecendo aqui para o z. Por quê? Para o x e para o y eu tenho as duas condições de contorno. E para o z não, para o z eu só tenho uma, né? Que a outra é a função que não é zero, que eu vou ter que satisfazer fazendo combinações lineares, tá? Então, por causa disso, eu sempre vou deixar o que eu tenho menos condições de contorno por último. Se você fizesse diferente, não tem problema, ia dar do mesmo jeito, mas ia ser um pouco mais trabalhoso, tá? Mas dá certo também. Ok. Então, agora, vamos resolver a equação para y, lembrando das condições de contorno para o y. Então, eu tenho menos y duas linhas sobre y igual a μ. Então, y duas linhas mais μ y é zero. E as condições de contorno, vamos voltar lá em cima, também são y igual a zero, u igual a zero para y igual a zero e para y igual a b. Então, eu tenho um problema bem parecido.
Então, y de 0 é 0. Y de b é 0. Mesmo problema de antes, né? Muda aqui um pouquinho a cara das constantes, mas é a mesma coisa. Tenho 3 opções, mi positivo, mi zero, mi negativo, que dá combinação linear de exponenciais, leva a solução trivial por causa das condições de contorno. Polinômio de primeiro grau leva a solução trivial por causa das condições de contorno. E por último, o mi positivo leva a uma solução possivelmente não trivial quando eu tenho aquelas combinações de cosseno e seno. Mesma coisa, tá? Temos solução não trivial apenas quando o mi é positivo. Então, eu vou chamar o mi de, m ao quadrado, só para facilitar, tá? Então, aqui eu vou ter o r ao quadrado mais m ao quadrado igual a 0. Então, r é mais ou menos im. E o y vai ser C1 cosseno de my mais C2 seno de my. Mesma coisa de antes, y de 0 é C1, tem que ser 0. Y de b é C2 seno de mb, isso aqui tem que ser 0. Só que eu quero que isso aqui seja 0 sem que a constante C2 seja identicamente nula, porque senão não vai ter graça. Volto para a solução trivial que eu não quero. Então, essa coisa que está aqui dentro aqui tem que zerar o seno, então tem que ser um múltiplo de nπ. Então, isso aqui implica que o m é nπ sobre b. Deixa eu usar outra letra aqui. Eu usei... Nossa, eu tô fazendo uma confusão aqui, né? Porque já tinha um N. Isso, não, tá certo. Agora eu vou chamar de K. Kπ sobre B com K natural. E aí, YK de Y é seno de Kπy sobre B. Então, olha só, para cada N natural eu tenho um X, para cada K natural eu tenho um Y. Então, vocês já estão pressentindo aí que vai ter um somatório duplo na solução, né? Porque agora eu tenho que multiplicar o X pelo Y, só que eu tenho infinitos X, infinitos Y. Por sorte, o Z vai estar amarrado com esses dois, tá? Então, eu só preciso de duas constantes aí. Perguntas até aqui? Tá bom, agora a gente tem que voltar lá no Z. Lembrando que para o Z a gente só tem uma condição de 0, né? Que é no Z igual a 0. Lembrando que o Mi é
m ao quadrado. Então, eu tenho z duas linhas sobre z igual a m ao quadrado mais l ao quadrado. Então, eu vou ficar com z duas linhas. Deixa eu chamar essa coisa aqui de... sem criatividade para mais letras. A, B, C, já usei, D. Menos D ao quadrado, Z. E eu sei que Z de zero é zero. Lembrando que D ao quadrado é m ao quadrado que é, peraí, k ao quadrado, pi ao quadrado sobre b ao quadrado, né? Porque o m tá aqui. E o L é npi sobre A. Então, o L é n ao quadrado, pi ao quadrado sobre A ao quadrado. Então, agora eu não tenho que analisar qual que é o sinal do D, porque ele já está determinado. Porque essas coisas estão amarradas, essas equações estão amarradas. Então, agora eu não tenho mais liberdade para escolher quem é o D. Eu já sei quem ele é. Ele depende das constantes que eu tinha nas equações anteriores. Ok, então agora eu sei que o D é positivo, essa coisa aqui é positiva, né? Tá aqui dentro. Então, agora eu não tenho opção. A solução é essa aqui. E eu sei que z de zero é zero. É C1 mais C2 é zero. Isso aqui implica que C2 é menos C1. Hã? Não, porque a hora que eu transformo aqui vai ficar R ao quadrado menos D ao quadrado igual a zero. Então, R é mais ou menos D. Tá claro? Então, eu vou ficar com Z de Z é igual a C1 exponencial de DZ menos exponencial de menos DZ. Isso aqui é 2 vezes seno hiperbólico de DZ. Então, isso aqui é 2C1 seno hiperbólico de DZ. De novo, eu vou ignorar essa constante que está aí na frente. Então, eu tenho Z dependendo de N e K, que é seno hiperbólico de DZ, em que D ao quadrado é N ao quadrado, pi ao quadrado sobre B ao quadrado. Ops, aqui é o K, né? N ao quadrado, pi ao quadrado sobre A ao quadrado.
N e K naturais. E agora a gente pode juntar tudo. Então, eu tenho uma função U, que eu obtive a partir do método de separação de variáveis, que depende de NK, que é seno de nπx sobre A, seno de K πy sobre B, seno hiperbólico de DZ, em que D satisfaz essa condição de cima aqui. Essa função satisfaz a equação diferencial, mais todas as condições de contorno que eu tenho iguais a zero. Falta satisfazer a última condição de contorno. Que é a condição para tampa da caixa, né? Que era a única que eu tinha não trivial. Para isso, a gente vai fazer combinações lineares das funções UNK. Então, U de x, y, z é igual a somatório de n igual a 1 até infinito, CNK, seno de nπx sobre A, seno de K πy sobre B, seno hiperbólico de DZ, em que o D tem que satisfazer aquela condição lá, não vou copiar de novo, melhor, eu posso porque tá fácil. D tem que satisfazer isso aqui. E eu preciso que o de XYC, que é somatório de n igual a 1 de CNK, vou colocar o seno hiperbólico na frente só porque ele vai virar constante, né? Porque eu estou substituindo Z por C. Seno de nπx sobre A, seno de K πy sobre B. Isso tem que ser igual a f de xy. Então, olha só o que a gente tem aqui. A gente viu, com muito cuidado, séries de Fourier para... Oi, pode falar. Não olha para ter a somatória em K também? É. Somatória dupla, obrigada. Imagina. Soma dupla. Então, a gente viu com muito cuidado como que a gente faz a expansão em série de Fourier para uma função de uma variável.
Só que é possível a gente fazer expansão em séries de Fourier, em senos e cossenos, para funções de várias variáveis. E aí eu vou ter uma série, nesse caso aqui, duas variáveis, eu tenho uma série de Fourier dupla. Um seno na variável x e um seno na variável y. Então, esse CNK vezes o seno hiperbólico é o coeficiente correspondente aos dois números naturais NK para a série de Fourier dupla em senos de f de xy. E aí existe toda uma teoria de séries de Fourier duplas, como que você calcula esses coeficientes, vão ser estão relacionados com integrais duplas naquela região de f de xy, seno de nπx sobre A, seno de nπy sobre B, dx, dy. Então, é possível generalizar tudo aquilo que a gente viu para mais variáveis, mas a gente não vai fazer isso, tá? Então, vocês não vão precisar calcular isso aqui. Eu só queria mostrar para vocês como funciona um problema em 3 dimensões. A gente vai usar outros que não necessariamente vão precisar dessa série de Fourier dupla e contar para vocês que essas séries de Fourier de mais de uma variável existem e você pode calcular os coeficientes. Existem fórmulas já prontas para isso, que são derivadas de maneira semelhante às que a gente fez para funções de uma variável. Em algumas situações, a gente consegue usando argumentos de simetria do problema, a gente consegue calcular esses coeficientes sem precisar fazer essas integrais. Esse exemplo está feito lá no Mathematical Methods for Physicists e ele nem menciona essa série de Fourier dupla. Lá ele usa um argumento de simetria desse tipo para calcular os coeficientes, tá? Mas pode ser que dê para calcular sem precisar da série de Fourier, mas a maneira mais geral, né, de fazer sem ter que necessariamente explorar essas simetrias é usando essa série de Fourier dupla. Então, vocês observam que as ideias são sempre as mesmas. Faço a separação de variáveis, tenho que resolver as EDOs com as condições de contorno, que vão limitar grandemente quem são as constantes que aparecem na separação de variáveis. Isso vai me dar um certo conjunto de soluções indexados por uma ou duas variáveis. Aqui, nesse caso, duas. Eu faço combinações lineares disso para satisfazer a condição de contorno, a condição inicial que faltava. Todos esses problemas exploram a mesma ideia. O que vai mudar de um para o outro? As ferramentas matemáticas que vocês estão vendo estão ficando um pouco mais trabalhosas, um pouco mais sofisticadas. Tá? Mas as ideias são exatamente as mesmas. Ok, por hoje era só. Pode falar. No intervalo da integral dupla, em x você integra de 0 até a, em y você integra de 0 até b. Isso. E tem alguma constante? Tem. Vai ter uma constante aqui, que provavelmente vai ter a ver com 2 sobre A ou 2 sobre B, mas eu não sei exatamente qual. Tá? Mas vai ter uma constante na frente que provavelmente tem a ver com isso aqui. Uma coisa desse tipo. Mais alguma pergunta?